Vou tentar começar a compartilhar com vocês, então, a minha tela. Digam, me deem ok se vocês estiverem vendo. Estão? Sim. Tá, sim. Tá bom. Eu vou lá para trás. Do começo. Então, gente, a gente está aqui para bater um papo sobre psicologia da gestação, parto e puerpério. Eu queria fazer primeiro uma enquete. Deixa eu ver vocês. Quem aqui é da área da psicologia? A gente está em maioria? Sim. Sim. Então, tem bastante gente. Quem não for da área da psicologia e sentir que a linguagem está mais rebuscada, tiver dificuldade de compreensão, eu peço a gentileza de me comunicar para eu tentar, né, me aproximar ao máximo do público que está aqui com a gente hoje. Certíssimo. Então, eu falo a partir de Curitiba, né? De dentro do meu consultório, meu refúgio. E vou começar a compartilhar com vocês sobre o meu percurso, como que eu cheguei até aqui, né? Mas eu tenho uma pergunta para a gente começar essa conversa, já que eu entendo que esse encontro é uma grande conversa, né? Para vocês, o que é uma grávida? Alguém poderia abrir o microfone e me dizer, me definir o que é uma grávida? Alguém saberia me dizer, sucintamente? Uma futura mãe. Futura mãe. Tá. Essa imagem traduziria o que você entende como uma grávida? Vânia, né? Uhum. Traduz, Vânia? Sim. Então, esse é o nosso marco zero da nossa conversa de hoje. Porque o que se apresenta na clínica é plural. Por exemplo, isso é uma grávida. Falar da clínica perinatal, isso é uma grávida. Isso é uma grávida. Falar da clínica perinatal é a gente tentar sair um pouco da casinha e entender que gestação, parto e puerpério são fenômenos, não são fenótipos, né? A gente não poderia traçar um padrão de pensar uma subjetividade de uma grávida se dentro desse mesmo campo entram mulheres trans, entram crianças abusadas sexualmente, gestações de adolescentes, inseminações artificiais aos 70 anos de idade. Isso é apenas uma forma de abrir a porta e mostrar um pouco do que é o universo perinatal e do quanto eu sou capturada e apaixonada por essa clínica, que é tão diversa, né? Então, muito prazer. Olha, rapidinho, desculpa, Pedro. A gente está vendo aquele quadrado preto. Acho que você tem que afastar um pouquinho, está atrapalhando o que está escrito. Vocês estão me vendo? Melhorou, Ju? Te vendo. É porque fica... Agora ficou ótimo, perfeito. Melhorou? Sim. Veja se ainda está. Ainda está? Ele foi para o lado esquerdo. Então, eu vou botar aqui no altinho para ver se melhora, tá bom? Pode. Então, ótimo, gente. Eu sou a Nicole, eu não estou vendo vocês porque eu precisei fechar a telinha. Mas, bom, antes de falar do meu percurso acadêmico, acho interessante contar para vocês como foi o meu percurso de nascimento como psicóloga perinatal, né? E ele não nasceu na universidade, ele não nasceu nos livros, ele nasceu na experiência, né? A posteriori, que veio a formação. O que isso quer dizer? Durante a universidade, já havia uma questão muito embrionária para mim, que era a psicologia do desenvolvimento, os teóricos desenvolvimentistas, todos sempre muito preocupados em garantir a saúde mental e o desenvolvimento ótimo do bebê e da criança, como se... E a impressão que eu tinha desde então era,
mas onde está quem opera esses cuidados? E quem opera esses cuidados sempre aparecia para esses teóricos como a mãe, né? A mãe sendo tudo, a mãe sendo todo. E isso me gerava um certo incômodo desde então, de toda a clínica de muitos teóricos, né, ao longo da minha formação, terem uma leitura muito maternalista do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Focando na mãe a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da saúde mental de um sujeito, de um futuro sujeito. Isso era uma questão que me tocava, mas eu não conseguia ainda dizer do que se tratava, né? Então, a Nicole, que vos fala, engravida. Durante essa experiência, eu fiquei muito atenta a algumas questões íntimas. Após o nascimento do meu filho, eu gosto muito de contar esse caso. Após o nascimento do meu filho, a partir do 3º dia de vida dele, eu encontrei com a minha mãe na cozinha de casa. Eu olhei para ela aos prantos e eu dizia: mãe, eu tenho certeza que eu estou deprimida ou estou psicotizando, porque eu não sei mais quem eu sou. E eu, enquanto profissional, já atuando, já com clínica aqui em Curitiba, tinha certeza de que algo muito patológico estava acontecendo comigo. Foi então que, durante o meu próprio puerpério, o nascimento imediato do meu filho, eu comecei a buscar conteúdos sobre as emoções da mulher na gravidez. E eu encontrei um campo ainda muito velado dentro da própria universidade, dentro da própria formação acadêmica. Se eu fizer, por exemplo, uma enquete aqui com vocês rapidamente, quem aqui estudou na universidade algo ligado ao puerpério, ao estado mental da mulher após o nascimento do filho? Algumas de vocês já estudou isso na universidade, na grade curricular? Não, né? Então, foi vivendo essa experiência de quase um enlouquecimento, em que eu dizia para minha mãe que eu estava despersonalizando e que provavelmente eu fosse esquizofrênica, que eu nasci psicóloga perinatal. Naquele mesmo período, eu comecei a me especializar, comecei a fazer cursos online, ainda não era tempo de pandemia, e fui me especializar em São Paulo, que hoje é o único lugar que a gente tem de referência, né, de centro de formação em psicologia perinatal. Então, é mais ou menos esse o meu percurso, né, íntimo dentro dessa clínica. E gosto muito de pensar que a nossa clínica somos nós. Então, para mim, acho que é muito mais válido eu dizer para vocês que assim eu nasci psicóloga perinatal do que eu dizer quantos diplomas ou especializações eu tenho. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma... acrescentar alguma coisa à minha fala? Tá tudo bem? Posso seguir? Acho que tem aqui na janelinha. Chat. Tudo ok. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, a pergunta que não quer calar. Como que a gente faz, então, para assistir à infância? Como que a gente cuida da primeiríssima infância e como que a gente garante futuros sujeitos mentalmente equilibrados, cuida da saúde mental da primeiríssima infância? E eu só vejo, dentro da minha clínica, um movimento possível, assistindo às mulheres. Se a gente parte do pressuposto que um bebê só não existe, é uma fala do Winnicott, muito difundida, inclusive, na clínica e na academia, eu transformaria essa frase em não existe mãe sozinha. A gente precisa mudar a perspectiva. E eu vou contar para vocês por quê. Então, resumindo um pouco, para quem nunca ouviu falar no termo perinatal, na etimologia da palavra quer dizer em torno do nascimento, né? Então, a psicologia perinatal ela se ocupa dos fenômenos que ocorrem em torno do nascimento, né? Antes, durante e depois. Perinatalidade, então, é o campo dos fenômenos psíquicos ligados ao ciclo gravídico puerperal. O que é ciclo gravídico puerperal? Esse nome imenso, que parece um palavrão. Basicamente, é esse ciclo que compreende, dentre a mulher engravidar ou a tentativa de fertilizações, por exemplo, até o fim do puerpério. Isso a gente coloca numa janela de pelo menos 2 anos, né, de acompanhamento, que a gente vai estar atento.
No Brasil, esse campo ele tem uma evolução, é um campo de atuação que não é novo, né? Mas que, por muitas razões, dentre elas, suponho eu, a lógica mais maternalista da psicologia, né? E tudo que está ligado a isso, a gente pouco ouve falar, né? A precursora da psicologia perinatal no Brasil se chama Maria Teresa Maldonado, que desde os anos 70 ela estuda os fenômenos ligados ao ciclo gravídico puerperal, ela é uma referência no Brasil. Né? O livro dela chamado Psicologia da Gravidez, eu sempre indico como sendo o marco zero para quem quer começar a estudar psicologia perinatal. Existe a Bortoletti, Maria Teresa Bortoletti, que ela é da Unesp, ela já vai cunhar o termo psicologia obstétrica, né? E existe a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, com quem eu me especializei em São Paulo, que ela vai quebrar o paradigma do termo gravidez e obstétrica. Porque, do ponto de vista da Iaconelli e da psicanálise, na leitura lacaniana dela, não caberia a gente restringir a clínica apenas à gravidez e esquecer o antes e o depois, ou obstétrico, restringindo ao fenômeno, ao caráter médico, quando a gente tem uma outra ética dentro da psicologia, que é muito distinta da médica, né? Então, o termo perinatal ele fica mais condizente com o campo de atuação. Para diferenciar o que é perinatal do que é parental, perinatal, então, é um fenômeno orgânico, é algo que acontece no corpo, né? E parental é um fenômeno psicossocial, tornar-se pai e mãe não é definitivo de perinatalidade, né? Não é necessário, não é necessariamente preciso que haja uma gravidez. É possível outras vias, como adoção. Então, só para falar para vocês um pouco, o campo da perinatalidade ele é muito vasto, né? Normalmente as pessoas perguntam para mim, Nicole, você só trabalha com gravidinhas? Bom, gente, não é isso que acontece aqui. Eu trabalho com grávidas, com adoção, com parto, com puerpério, eu acompanho o parto, eu faço atendimento domiciliar, eu trabalho com prematuridade, gemelaridade, perda gestacional, má formação, infertilidade, reprodução assistida, síndrome, deficiência. É muito vasto, né? Então, tudo que está em torno do nascer vai estar implicado nessa clínica. Quais são as interfaces? Ju, confirma para mim se ainda está aparecendo a janelinha preta. Tá sim, mas não está atrapalhando nessa... Não? Tá. Não, agora melhorou ainda mais. Então, quais que são as interfaces da perinatalidade e da parentalidade? A gente vai ter que estar o tempo inteiro dialogando com as questões de gênero, né? Feminismo, homotransfobia, transição de gênero, masculinidade, paternidade, questões raciais, questões médicas, questões socioeconômicas e culturais, né? Para a gente poder compreender como que determinados fenômenos afetam a saúde mental de uma gestante, a gente precisa estar, e de uma família, a gente precisa estar bem alinhado, entendendo que tecido social essa mulher essa família estão imersas, né? E aí a gente entra numa área muito importante, que é o solo, assim, fértil da clínica perinatal, que é um trabalho feito por uma francesa, uma filósofa francesa chamada Elisabeth Badinter. Ela, em 1980, ela publica a tese de doutorado dela, e a hipótese do trabalho dela é o mito do amor materno, né? Ela faz, dentro do trabalho dela, toda uma desconstrução e uma reconstrução dentro da cronologia da história para entender como que chegamos onde chegamos, com a visão sobre a mãe e a maternidade ao modo que nós temos hoje no Ocidente. E aí a hipótese do doutorado da Badinter é: será o amor materno um instinto, uma tendência feminina inata, ou depende em grande parte de um comportamento social variável de acordo com a época e costumes? Essa pergunta por si só vai trazer muitos desdobramentos na nossa clínica, né? Acredito que, se a gente está em maioria aqui com pessoas que estudam a saúde mental,
não caberia a gente falar de instinto no humano, muito menos na maternidade. A gente precisa estar muito atento a isso. Então, esse é o livro, recomendo a todos, né? Esse livro está aberto para download gratuitamente na internet pela Fiocruz. Então, ele é a Bíblia para quem estuda perinatalidade, né? É um livro muito completo. Então, em 85, ela faz, né, essa tese de doutorado e ela faz um apanhado histórico muito interessante, né? Ela começa a se questionar se sempre foi assim, se as crianças sempre foram responsabilidade das mulheres, se as mulheres sempre se sentiram culpadas ou implicadas como única responsável principal pelo cuidado das crianças. E ela chega que não. Até o século XVIII, na Europa, principalmente na França, as crianças elas nasciam e elas eram parte do tecido social. As mães elas não se ocupavam dos cuidados essenciais das crianças. Isso era feito pelas amas de leite, né? O que acontecia nesse período? Havia uma grande mortalidade infantil. E, diante disso, como que a França via isso? A França via a alta mortalidade infantil como um desperdício humano. Eram menos soldados, menos força braçal para reerguer a França, né? Então, o que acontece? O Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, ele encabeça uma campanha de Estado para atribuir às mulheres o cuidado das crianças, havendo todo um discurso de que as mulheres eram as únicas cuidadoras, que elas seriam importantíssimas no cuidado, e colocando o cuidado centrado apenas na figura da mulher. E esse é um marco zero para a gente chegar onde a gente chegou, né? E a gente vai continuar essa conversa já já. Então, essa é a Badinter, e essa é a descoberta dela na tese de doutorado dela. O amor materno não é instintivo, natural e intrínseco. Ele é um sentimento humano como outro qualquer. O que vocês acham disso? Está todo mundo aí ainda? Faz algum sentido para vocês essa virada ideológica, esse questionamento? Basta a gente pensar, quem for psicólogo clínico, tem maioria de mulheres ou de homens no consultório? De mães ou de pais no consultório de vocês? Oi? De mães. Exato, exato. A gente precisa conhecer a história para a gente não repeti-la, né? Alguns séculos depois, a gente está continuando fazendo a mesma opressão de uma campanha de Estado do mesmo caminho, né? Então, a gente precisa, enquanto profissionais da área da saúde mental, estarmos atentos a esse movimento que está muito enraizado no nosso discurso, inconsciente e coletivo, inclusive. Tá. Falando isso, acho que tem um conceito fundamental para a gente compreender o que é que se passa com uma gestante no pós-parto e durante a gravidez, né? No ciclo gravídico puerperal. Esse conceito é o conceito de transparência psíquica. Esse é um conceito que foi cunhado pela Monique Bidlowski. Ela é uma francesa também. E a França é um dos campos, não por acaso, um dos campos mais vastos de estudo de psicologia perinatal. Isso porque a França também é o berço do feminismo e da psicanálise. Então, a gente vai ter muitos estudos que vão estar alinhados nesse sentido, para compreender os fenômenos perinatais. Então, o que ela vai trazer? Ela vai dizer que durante a gravidez ocorre um afrouxamento, né, das defesas, dos mecanismos de defesa, se aflorando os conteúdos inconscientes e as sensações. Quando as pessoas também viram para mim e dizem: ai, Nicole, você cuida de gravidinhas, eu gosto de complementar que a maternidade ela não é cor-de-rosa, ela é tons de Almodóvar, né? Porque essas mulheres elas chegam aqui muitas vezes muito atormentadas com os conteúdos que elas passam a acessar durante a gestação. Coisas que estavam lá embaixo do tapete, de repente começam a aflorar e elas começam a acessar com muito sofrimento, com muito assustadas, né? Então, para a gente compreender que a gestação ela é uma experiência de crise maturativa,
normal e espontânea, né? Então, existe essa reorganização dos conflitos arcaicos para abrir as bases para uma nova maternidade. Essa mulher ela precisa visitar, né, os conflitos enquanto criança, adolescente, ao longo de uma vida, para abrir o campo para entrar dentro dessa nova função. Isso é muito comum na clínica, né? E aí a gente vai ter alguns mecanismos fundamentais na psicodinâmica do ciclo gravídico puerperal. Vocês estão vendo bem a tela? Ju, me confirma? Sim, ótimo. A gente vai pensar em 4 mecanismos fundamentais para a gente compreender essa psicodinâmica, né? O primeiro deles é a ambivalência. Não existe amor livre de ambivalência. No entanto, para Freud, ele acha que todo amor é ambivalente, menos o amor materno, porque ele tem as questões edípicas com a mãe dele, a gente sabe. Então, já o Lacan, ele vem e ele chuta a porta, porque ele vai dizer que não existe amor livre de ódio. Então, ele vai falar amour-haine. Ao contrário, seria indiferença. Então, o ódio, ele não é o contrário do amor. O amor, ele está sempre junto com o ódio. O contrário disso é a indiferença. Compreender isso na nossa escuta dentro de um consultório é muito importante. Porque durante a gestação, e principalmente no puerpério, a ambivalência ela está muito acentuada. Então, o amor e o ódio estão muito fortalecidos, né? Acentuados. E isso pode, a visão romântica da maternidade pode fazer com que a gente se ensurdeça na nossa clínica. Né? Pode ter uma mãe que está dizendo que não aguenta mais o filho, mas ela não está indiferente, ela está presente, ela está operando todos os cuidados, ela está vinculando. Mas ela está falando que odeia, porque ela ama. E isso a gente não pode perder de vista. Né? Um outro mecanismo fundamental é a regressão, né? Então a gente vai ter funcionamentos bem regredidos, a onipotência, né? O que é uma grávida com um rei na barriga? É a figura da própria onipotência, e no puerpério isso vem bem acentuado, essa fantasia. E o luto. O luto também é um outro mecanismo muito fundamental para a gente compreender o pós-parto, que como é muito um clássico, e pode ser que em algum momento vocês já tenham se perguntado isso na clínica, como que essa mulher desejou tanto esse filho e agora ela está triste, né? Isso nada tem a ver com falta de amor, isso tem a ver com as perdas que são necessárias para se ganhar e abrir espaço para essa função. Tem uma mensagenzinha aqui. Dar exemplos dos mecanismos na prática, quais deles? Você pode me esclarecer, Vitória? Eu acho que ela está perguntando, Nicole, de fala de pacientes em que o amor e o ódio é evidente, em que tá. a frustração também. Tá, isso, tá. Ambivalência, por exemplo, eu amo meu filho, mas eu não suporto mais acordar de madrugada, eu estou odiando isso. Isso é ambivalência. Ou dentro do mesmo dia, eu estou muito plena, eu estou muito realizada, mas ao final do dia eu estou chorando de desespero. Isso é muito ambivalente. A regressão, a gente vai pensar, por exemplo, nos conteúdos dos sonhos, nos lapsos, nos atos falhos, no próprio comportamento. Isso se vê, por exemplo, no comportamento do paladar de uma gestante. Gestante que nunca gostou de pirulito, de repente está chupando pirulito. A gente pensa, por exemplo, um comportamento infantilizado mesmo. E a gente vai entender isso como a necessidade de estar identificada com a criança que se foi para conseguir se alinhar e se identificar com o bebê que se ganhou recentemente, né? Então, a regressão ela vai estar mais ou menos nesse sentido. Um outro ponto também, quando a gente pensa do ponto de vista psicanalítico sobre o sono da gestante, a gente vai entender que a gestante ela precisa desse movimento de dormir, ela precisa desse movimento, desse mergulho no inconsciente, para justamente regredir e se identificar com o bebê que ela foi, para abrir espaço para o bebê que acabou de chegar, ou que está por vir. A regressão a gente vai ver muito marcado por aí, né? Onipotência é a sensação de ser tudo, estar tudo, plenitude, inquestionável, que muitas mulheres vivem. Ou, eu gosto muito de pensar numa fala de uma psicanalista aqui de Curitiba, que ela diz assim: querida mamãe, o bebê, ele está seu, ele não é seu.
porque é uma coisa muito marcada, um comportamento muito marcado de onipotência no puerpério, na maternidade, de que é o meu filho, é o meu bebê. E isso, por exemplo, é um exemplo clássico de onipotência. Tá bom? Acho que respondi, né? Tá. Quando a gente fala do conceito de crise maturativa, eu voltei um pouquinho aqui para explicar para vocês o que seria. Tá, tava lendo o chat. Desculpa, é o papo à parte, que já está. Quem quiser o PDF do livro que Legal. Nicole Vale indicou, muito a pena, gente. a Vale gente muito, já encaminha. Obrigada, vale muito a Denise. pena. Então, a gente vai compreender a gestação como um período de crise maturativa, assim como a adolescência e assim como a menopausa. Por quê? Primeiro, são fenômenos que acontecem no corpo de uma mulher que são tanto psíquicos quanto sistêmicos, né? Então, vai ter muita alteração hormonal, vai ter, eu vou falar mais um pouquinho para frente as alterações que ocorrem a nível fisiológico, mas é é brutal a mudança fisiológica no corpo de uma mulher, assim como na adolescência e assim como na menopausa. Então, a gente entendendo o conceito de crise maturativa, ele é muito norteador para a gente pensar a clínica perinatal. Essa mulher que chega no consultório, ela está em plena crise maturativa, né? E isso é fundamental para a gente ter um olhar singular e não patologizar aquilo que é orgânico, esperado, que não é fonte de doença. É muito comum a gente, nesse campo, patologizar, se a gente não estuda, se a gente não alinha a nossa escuta profundamente, a gente vai achar que toda mulher tem depressão pós-parto e que está todo mundo doente, e que não é bem por aí. E a gente já vai conversar sobre isso. Tem alguma pergunta para mim aqui? A leitura. Vamos lá, então. Falando um pouco sobre a expressão matrescência, é uma expressão que foi cunhada por uma antropóloga, né, para descrever esse processo de transição, assim como na adolescência, né, entre um estado e outro, a vida pré-gravídica e a vida na maternidade, né, implicando nisso as transformações hormonais, fisiológicas, psicológicas, certo? Isso é matrescência. Então, durante a gestação, o parto e o puerpério, o ciclo gravídico puerperal, vão ocorrer alterações biopsicossociais, né? No corpo, na psique e no entorno dessa mulher. Então, ocorrem mudanças complexas no metabolismo, mudanças complexas no cérebro da mulher, que eu já vou falar para vocês. Então, ocorre um processo veloz de neuroplasticidade, ocorre um processo de reconstrução identitária, porque com a crise, a mulher é convocada a reeditar, né, recompor sua identidade, sabendo que a identidade humana ela é plástica, mas esse é um momento de ruptura grande de identidade, né, porque há uma grande mudança no papel social. E ocorre também reajustes interpessoais e intrapsíquicos. O que isso quer dizer? Mudam as relações, mudam os temas, a vida muda e, por consequência, o psiquismo muda. Para a gente falar de neuroplasticidade na gestação e na matrescência, eu trouxe um estudo para vocês de 2018, 2016. Esse é um estudo de neurociências, né, que saiu na revista Neuroscience, onde ele vai mostrar, é um estudo muito bonito, porque ele vai pegar, os autores, eles vão pegar, eles fizeram ressonância magnética em 2.000 mulheres. E o que eles estavam buscando encontrar? Se haveria diferença ou não no cérebro de uma mulher grávida e não grávida. O que vocês acham que eles encontraram? Me contem. Uma super diferença. Estou achando. Eu gosto muito de contar também um caso que durante a minha gestação, eu morei na mesma casa durante alguns anos, sempre saí de casa e voltei fechando o portão de casa sem nenhuma dificuldade. Durante a minha gestação, eu fechei umas 8 vezes o portão em cima do meu carro, né? Então, eu estava bem gestonta, como a gente fala, né? A mulher, para ela conseguir
atravessar aí. Ju, me disse se o quadradinho preto está em cima do texto ou não? Agora não está mais. Não? Tá ok. Então, durante a gestação, ocorre um fenômeno muito intenso de neuroplasticidade. Isso quer dizer que, o que eles acharam durante os estudos? Eles conseguiram, Ju, te respondendo, eles conseguiram identificar, apenas pelas ressonâncias magnéticas, quem estava grávido e quem não estava. Isso foi um achado como nunca antes nessa área, né? Por quê? Havia uma diminuição imensa do hipocampo durante os 2 anos de vida do bebê. Não era só estar grávida, era ter um bebê até 2 anos. Esse era o campo de estudo, né? Então, a gente confunde muito. A mulher perdeu massa cinzenta, por exemplo, né? Que foi o que o estudo trouxe. Como se a mulher tivesse ficado burra. Mas, na verdade, a mulher não ficou burra. Outras áreas do cérebro dela estavam se especializando. Então, o que acontece? Diminui o hipocampo, o pico é 10 meses após o parto, mas para que a área da teoria da mente, responsável pela empatia, esteja mais vascularizada e aumentada. O que isso quer dizer, que eles acham no estudo? Que a mulher fica com a cognição complicada e alterada, afetada. Em compensação, tudo aquilo que quer dizer sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, conseguir se identificar ao bebê e a outros humanos, está extremamente aflorado. Por isso que uma grávida está muito à flor da pele. Ela não pode ver um comercial de margarina e ela vai chorar, né? Então, esse é um clássico. Então, é um processo de especialização, não é um processo de emburrecimento, né? O que acontece com essas alterações no hipocampo? Déficit cognitivo, lentidão no processo cognitivo, o que explica muito por que eu bati meu carro tantas vezes no portão de casa, né? Qual que é a conclusão final do estudo? Há uma base biológica na maternidade, certo? A gente vai falar sobre isso, André, mais para frente, sobre baby blues e depressão. Ou a Kerlane dizendo, estou chorando com desenho infantil, provavelmente esteja grávida, é isso mesmo. Então, como isso é importante da gente estar atento, né, na nossa escuta clínica. Se a mulher virar dizer que está batendo o carro no portão de casa, muito cuidado para não mandar para uma clínica psiquiátrica, ela está grávida. Entendam sobre as perdas cognitivas importantíssimas que ocorrem. No pós-parto também, é muito comum as mulheres dizendo, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais produzir. E aí a gente vai tentar pensar isso em termos de políticas públicas, né? Da gente ser um dos países que tem a menor licença maternidade no planeta. Então, essas mulheres que estão completamente cognitivamente afetadas são postas de volta ao trabalho em 4 meses, pelo menos. As autônomas nem se fala. Então, elas estão realmente incapacitadas cognitivamente. Isso não é balela. Vamos seguindo, então. Tá dando para acompanhar? Tá muito complexo? Estou tentando simplificar aí para vocês. Vamos lá. Então, a gente pensa a gestação, o que é muito importante dentro da clínica perinatal é a gente pensar a gestação como fenômenos, né? É muito complicado a gente pegar literaturas que dizem no primeiro trimestre acontece isso, isso e isso do ponto psicológico. Segundo trimestre da gestação acontece isso, isso e isso. A gente não vai poder generalizar, né? Porque são fenômenos que vão se manifestar com frequência na clínica, às vezes. Você vai esperar que no primeiro trimestre as mulheres estejam com os hormônios mais à flor da pele mesmo e mais lábil emocionalmente, mas isso não vai ser um denominador comum para todas, né? Então a gente precisa pensar na singularidade, quem, quando e onde, sempre, né? E que a gestação não é garantidor da função parental, porque dentro dessa mesma clínica existem mães que vão, por exemplo, colocar seus bebês para adoção. E isso é parte desse campo. Ou existem mães que não vão vincular, né? Então a gente não pode normatizar. Tem pergunta aqui no chat. Estou adorando tudo, mas bem complexo. Mas é complexo mesmo a gente conseguir dar conta desses fenômenos todos, André.
Vamos lá. E aí, uma outra teoria que norteia muito a clínica é a teoria da esterogestação, né? Da gente conseguir compreender, essa é uma teoria elaborada por um antropólogo, onde ele vai trazer a constatação de que desde que o homem evoluiu e passou a andar sobre duas patas, né, sobre os dois pés, a bacia da mulher ficou mais encurtada e os bebês passaram a nascer mais prematuros. Ou seja, os 3 primeiros meses da vida do bebê precisariam ser revestidos de uma simulação da vida uterina. Por isso, justificaria por que os bebês até 3 meses são tão sensíveis, tão imaturos fisiologicamente, dependentes. E a teoria da esterogestação, ela traz muito norte para a clínica quando a gente atende mãe e bebê, né? Para tentar envelopá-los dentro de um continente e conseguirem dar o hold necessário para o bebê, que está ali em total desamparo, que ainda não consegue, por exemplo, ter a mínima distinção que saiu de dentro da própria mãe, né? Isso a gente estuda muito na psicologia. É muito importante, por exemplo, um dado. O bebê recém-nascido, ele nasce com aproximadamente 25% do cérebro do adulto. Isso quer dizer do quanto neurologicamente o bebê é frágil e prematuro mesmo, né? Então, entendendo por aí, é uma via bem interessante da gente fazer intervenções e dar um acolhimento importante para essas mães, né? A Maria Tereza Maldonado, que é aquela que eu falei para vocês, que é uma referência nessa área, a pioneira no Brasil, ela vai dizer: não existe uma gravidez totalmente aceita ou totalmente rejeitada. Diversos graus de ambivalência estão presentes em todos os relacionamentos significativos. A complexidade de um relacionamento humano permite a coexistência de diversos sentimentos. Isso para a gente entender um pouco do que a gente estava conversando sobre a ambivalência, né? Muitas mulheres ficam muito assustadas. Nicole, mas como que eu posso sentir raiva de um bebezinho tão fofinho, né? Porque é o momento em que elas lidam com a ambivalência de forma mais nua e crua, né? E isso muitas vezes é fonte de angústia e pode desorganizar absolutamente uma mulher que está muito imersa no tecido social da romantização que a gente conversou lá na frente. Tem uma pergunta aqui no chat. Isso mesmo. Vamos lá. Então, sobre o parto, né? A gente falou sobre gestação até aqui. E aí o parto, ele é um capítulo à parte aí dessa clínica. Por quê? Né? O que vocês acham? Que o parto, ele é importante da gente falar e estar atento na clínica. Alguém tem alguma hipótese? Eu acho que, entre outras coisas, porque também está sendo, principalmente nos últimos anos, um campo de muita idealização e trazendo muito sofrimento para a mãe. Além do cuidado, é claro, por esse momento, né, o cuidado fisiológico. Também. Tudo que vai estar imerso aí na maternidade vai estar embebido na romantização. Acho que tem um ponto fundamental da gente pensar. O parto, ele é um evento sexual, né? Então, tudo que está envolvido na sexualidade dessa mulher provavelmente vem à tona nas cenas do parto, que é quando a sexualidade está completamente desnudada, e como a mulher lida, por exemplo, com a sua sexualidade, com os eventos que já ocorreram na sua vida, né? Isso vai impactar completamente o imaginário dela e os desfechos. A gente não pode garantir que vai ser um impeditor, mas isso está muito alinhado, né? Por passar por aí. Chat. Acho que tem parte de sofrimento, de apoio pessoal, emocional, que escutamos dos casos, pós e contra de cada tipo de parto, afeta bastante. Sim, você está falando do excesso de saber também da nossa geração, que acaba contaminando as emoções da mulher bastante, né? Então, existe aí um evento psicossexual, né? Existe, por que sócio?
porque existe o parto conforme o tempo que está se vivendo. Hoje a gente vive um tempo de culto a determinado parto ou outro. A gente está bem polarizado em relação a isso, né? É uma passagem de um evento ao outro que traz à tona muito a questão da inevitabilidade, da imprevisibilidade. Então, eu sempre brinco que não dá para passar procuração para ninguém, para alguém parir por você. Seja qual for a via, você vai ter que se implicar nesse processo. E isso, muitas vezes, ativa toda a forma de mecanismos de defesa, de comportamentos, de estruturas ao longo, né, da gestação e do próprio parto. Vamos lá, então. Então, ao bebê cabe entrar na vida e a mãe cabe sair da gravidez. Vocês entendem que o parto ele é vivido de formas distintas por todos os protagonistas dessa cena, né? É bem curioso pensar, né, como que é a feição de uma mãe numa foto de um parto. Normalmente, se vocês forem prestar atenção, a gente vai ver uma mãe, a gente vai ver um pai emocionadíssimo, sorrindo, um bebê chorando e uma mãe com uma afeição que ela não sabe se ela ri, se ela chora, se ela sai correndo, se ela está assustada, se ela está triste, se ela está feliz. Todas as emoções cabem na tela de um rosto de uma mãe que acabou de parir, seja qual for a via de parto. Prestem atenção daqui para frente e depois me contem o que vocês acham. Isso vai falar da intensidade da experiência, né? Então, a gente vai pensar, tem alguns autores que falam de trauma de parto, mas lógico, vão estar falando do ponto de vista do bebê sempre. Mas veja, para uma mulher é uma experiência traumática. Trauma no sentido da psicologia, da psicanálise, que é excesso de energia, que é aquilo que transborda, excesso de elaboração, né? Então, a elaboração da experiência da passagem de gestante para de mãe recém-nascida atua sobre a relação mãe-bebê, a gente, né, entende um pouco sobre isso. O processo de constituição de uma mãe capaz de perceber o filho como separado de si é demorado, enquanto que a separação física é instantânea. Ou seja, o bebê sai da mulher, isso é instantâneo, mas até a mulher conseguir se dar conta que isso que saiu de dentro dela não é uma extensão dela mesma, não é o bebê que ela sonhou, não é o que ela viu na ultrassom, isso leva um bom tempo, gente. Normalmente, pelo menos alguns meses, né? Para que essa assimilação seja feita. Tamanha a intensidade dessa experiência. Então, a gente chega no tema do puerpério, né? O enigma da puerperalidade. Alguém tem alguma dúvida em relação até aqui? Tá ficando claro para vocês? Tá bacana nesse ritmo? Me contem. Tá dando para acompanhar? Então, o bebê nasceu, a mulher pariu, seja lá qual foi a via que ela escolheu, ou que o parto se deu, por consequência. E aí, puerpério, né? Puerpério, definido no dicionário, vai falar de um período que se estende do parto até que os órgãos genitais e as condições gerais da mulher estejam normalizados. Isso é uma visão orgânica da mulher, isso é uma visão médica, centrada, né? Ou conjuntos de sintomas que ocorrem durante esse período. Isso a gente encontra no dicionário, tá? O puerpério médico, ele vai ser dividido em puerpério imediato, que vai do 1º ao 10º dia, tardio, do 11º ao 12º, e remoto a partir do 13º. Isso, do ponto de vista psicológico, não quer dizer nada, né? O puerpério psíquico, que é isso que esse fenômeno que eu acompanho diariamente na clínica, ele vai falar de uma vulnerabilidade psicológica imensa, em que a mulher está juntando seus caquinhos da sua identidade, de todas as certezas que ela tinha até então. E ela está tentando se reconstruir agora nesse novo papel, né? Então, tem um componente identitário importantíssimo. Estudar a identidade nesse período é bem norteador para a clínica. As mulheres, elas apresentam um comportamento, né, em termos kleinianos, esquizoparanoide, né? Então, é muito comum as mulheres ficarem paranoicas, elas ficarem projetando nas relações o mundo interno delas, elas ficarem extremamente amedrontadas,
Se você virar para uma mulher que acabou de parir e dizer, ai, teu bebê é tão lindo, eu vou roubar ele para mim, ela vai entender como uma ameaça e ela vai, no instante, adrenalina pura, mecanismo de luta e fuga, né? Porque isso, ela está num momento de vulnerabilidade imenso. Isso jamais diga para uma puérpera, né? Isso é capaz de desorganizar e ser tema de sessões anos-luz. Uma outra teoria importante para a gente compreender o puerpério é a teoria do Winnicott, quando ele traz a contribuição dele sobre a preocupação materna primária, que em francês ele vai chamar, a tradução literal vai chamar de folie maternelle, que isso em português quer dizer loucura materna. Ou seja, ele vai dizer que por volta do 9º mês de gravidez até o 2º mês de gravidez, de pós-parto e puerpério, a mulher ela vive uma experiência de enlouquecimento. Não é difícil você ouvir mulheres dizendo que estão tomando banho ouvindo a voz do bebê, o choro do bebê no chuveiro, de estarem o tempo inteiro alerta, de ficarem vendo se o bebê está respirando. Esse é um fenômeno psíquico importantíssimo, inclusive garantidor da manutenção da espécie, né? Se a gente volta lá na frente, que eu falei para vocês sobre a virada do homem passar a andar bípede e como os bebês nascem a partir de então prematuros biologicamente, né, muito vulneráveis, a preocupação materna primária e esse estado de enlouquecimento é o que garante a vinculação, é o que garante a sobrevivência e os cuidados desse bebê, né, do ponto de vista do Winnicott. Então, durante muito tempo, se pensou que a gravidez protegia a mulher de transtornos mentais, mas era o mesmo tempo em que se estava romantizando a gravidez. Hoje, o que a gente tem de dados é que o ciclo gravídico puerperal ele é fator de risco para transtorno mental. Então, bastou estar grávida, a mulher já está muito mais suscetível do que uma mulher não grávida, tá? Em termos de adoecimento mental. O que acontece com os hormônios da mulher? Vamos lá. Eu acho que esse dado ele é norteador, sabe? Quando você vê uma mulher extremamente lábil no consultório, chorando muito durante o primeiro trimestre de gravidez e você pode ousar dizer que ela está deprimida, quando na verdade ela tem 50 vezes a mais de estrógeno no sangue, 10 vezes a mais de progesterona. E aí, 3 dias de pós-parto, lembram que eu contei para vocês de eu chorando na cozinha com a minha mãe? Todos esses hormônios voltam aos níveis pré-gravídicos. Existem, inclusive, um modo de algumas culturas dizerem todas as mulheres choram no 3º dia. E é uma forma muito sábia de falar sobre o puerpério. Alguém estava perguntando ali no chat sobre baby blues, né? Essa oscilação do 3º dia, do pós-parto, essa labilidade emocional, essa sensação de eu não sei mais quem eu sou, essa nebulosidade que paira nos primeiros dias de vida de um bebê e de pós-parto para a mulher, a gente vai chamar como tristeza materna, ou baby blues, ou disforia puerperal. E os estudos vão apontar que até 85% das mulheres apresentam isso. Eu brinco que 15% faltou e não respondeu, porque é um clássico, né? É muito difícil uma mulher que não fica lábil emocionalmente nos 20 primeiros dias de pós-parto. E isso é um fenômeno esperado, é um fenômeno hormonal e nada tem a ver com depressão pós-parto. O que acontece? Vocês estão conseguindo... O quadradinho está atrapalhando, Ju? Não. Não, tranquilo. Então, o que acontece aí no blues puerperal? Né? Então, é um fenômeno psíquico, o pico é entre o 4º e o 5º dia do pós-parto, tem uma reminição espontânea, e até 2 semanas. A gente vai entender que foi um baby blues quando passou 2 semanas e isso houve uma reminição. A mulher já não apresenta mais a labilidade emocional que ela estava antes. Tá? Só que o que acontece hoje? A gente, por ter muita dificuldade em trabalhar em equipe, em estar alinhado com os outros profissionais da assistência dessa mulher, é muito comum a mulher chegar para consulta com o obstetra depois de 15 dias do pós-parto, ela está lábil emocionalmente e ele prescreveu um antidepressivo no consultório de obstetrícia, sem ter nenhum conhecimento sobre perinatalidade e saúde mental no puerpério, né? Então, isso é muito importante.
A gente não pode medicalizar aquilo que é saúde, né? Uma mulher que está se reconstituindo identitariamente no pós-parto, ela não está doente, né? Então, é muito comum irritabilidade, comportamento hostil com os familiares e acompanhantes. Lembra que eu falei para vocês que a mulher fica mais esquizoparanoide? É isso, sentimento de estranheza e despersonalização, não sei mais quem eu sou, estou psicotizando, sou esquizofrênica, como a psicóloga pensou em algum momento, né? E aí a gente pensa que um blues que persiste por mais de um mês, ele já não é um blues, ele é uma depressão perinatal, certo? Acho que tem algum... Nicole, Oi? eu tenho uma pergunta sobre o baby blues. Diga-me. Por que que a gente precisa falar de baby blues e a gente não pode dizer que é uma particularidade do puerpério? Tem puerpérios que são mais intensos, tem puerpérios que não são. Uhum. Por que existe baby blues? Então, já que não é a depressão pós-parto em si. Muito pertinente a tua pergunta, Isa, porque o baby blues ele vai vir como um termo que vai atender a demanda médica. Ele é um termo médico, entendeu? Então, ele vai vir para sanar a dificuldade, a falta de traquejo e manejo das equipes médicas de identificar a diferença. Então, é preciso nomear isso como algo distinto da depressão pós-parto. E aí eles precisam saber quanto tempo. 20 dias. Passou de 20 dias, é depressão. Então, isso vai estar muito na lógica médica, tecnicista mesmo, né? Mas é muito importante. Inclusive, tem um livro muito bacana sobre isso, eu vou mostrar para vocês, que é a tese de mestrado de uma psicanalista, em que ela vai justamente fazer esse questionamento, Isa, se chama Tristeza Comum da Mãe. Né? A tese de doutorado dela, ela vai fazer esse questionamento sobre, o subtítulo é Reflexões sobre o estado psíquico do pós-parto. Né? Ela vai fazer essas reflexões para tentar tirar a patologização, né, dos termos, e inclusive questionando a questão do diagnóstico da depressão no pós-parto, em alguns casos. Né? Isso é bem bacana. Deu para compreender um pouco sobre o baby blues, então, né, que a gente vai poder chamar de tristeza materna ou qualquer outra coisa que não depressão, ou um estado esperado, né? Vamos lá, então. Aqui, o Daniel Stern, que é um francês também que estuda bastante nessa área, eu trouxe uma citação dele. Esses estados, eles podem sobrevir tanto ao nascimento do primeiro filho, como em mães que já tiveram outros. Aquelas que desejou o filho tanto quanto aquela que não desejou. Em mulheres sozinhas, mulheres com parceiro. Em mulheres jovens ou com mais idade. Aquelas que tiveram parto difícil, aquelas que que houveram complicações. As que amamentaram, as que dão mamadeira. Em mulheres com temperamento alegre ou tristes. Nas mulheres que fizeram um trabalho de análise tanto quanto as que não fizeram. Nas mulheres que trabalham e progridem profissionalmente, como as donas de casa, né? Como a psicóloga que vos contou. Então, é por aí, né? É esperado e não vai ter um padrão desse perfil de mulher que vai apresentar o blues, né? O que vai distinguir aí o blues da depressão pós-parto? O primeiro ponto é a duração, né? O que isso eu também questiono em termos clínicos, né? Porque às vezes a mulher só está vivendo um puerpério mais intenso e ela não está necessariamente deprimida, tá? Isso vai muito da escuta. Mas ele tem... O que a gente precisa pensar é o que vai ser definitivo, é a questão da funcionalidade da relação mãe-bebê com a família e o quanto que o quadro está incapacitando a relação dessa mulher com ela mesma, nos cuidados com ela mesma e com o bebê. Né? Aí a gente já vai entender como um quadro de depressão. Esses números, né, que a gente vai pensar agora sobre a depressão pós-parto, a gente tinha até 2018 o número de 25%. Um quarto das mulheres desenvolvem depressão pós-parto, ou seja, uma em cada 4 mulheres no Brasil
até 2018, desenvolvia depressão pós-parto. Hoje, em termos de tempos pandêmicos, esse número deve ter saltado, eu chutaria, pela metade. Né? A gente tem muita mulher adoecida, muita mulher sem a oportunidade de viver esse momento com suporte. Então, a gente tem uma clínica que está mais adoecida absolutamente, né? As mulheres mães estão profundamente afetadas por essa pandemia. E aí a gente vai falar de depressão perinatal, que é o termo correto da gente falar de depressão pós-parto, né? Por quê? Acho que tem algum áudio aberto, gente. Vamos ver aqui. A gente não vai usar o termo depressão pós-parto, porque a gente vai entender que, na grande maioria dos casos, as mulheres elas vão começar a apresentar sintomas também durante a gestação. Então, a gente vai chamar de depressão perinatal. Né? O DSM ele considera uma depressão perinatal aquela que se inicia na gestação e vai até 4 semanas de pós-parto. Muito questionável o DSM, né? Porque 4 semanas de pós-parto, a gente não vai considerar depressão, a gente vai considerar um blues. Então, a gente vai pensar dentro da atuação clínica a depressão perinatal como um episódio depressivo ao longo do primeiro ano de vida do bebê. Tá? Já a escola europeia ela vai pensar até 2 anos de vida, que eu também acho bem condizente. Quando não tratada, a depressão perinatal ela pode evoluir para suicídio e infanticídio. Já a gente vai falar sobre esses números, e a gente precisa falar. O pico de incidência da depressão perinatal ocorre entre 6 meses e 9 meses do pós-parto. O que vai cair por terra a fantasia e a crença muito enraizada de que depressão pós-parto é o bebê nasceu, a mulher deprimiu na primeira semana. Não. Muitas vezes a mulher vai deprimir depois que o bebê faz 6 meses. Né? Ela vai responder os mesmos critérios da depressão normal, acrescidos do distanciamento da mãe com o bebê e da incapacidade no cuidado da mãe com ela mesma e na função materna. Né? Então, ela tem uma base biológica própria, o cérebro da mulher está passando por um processo intenso de neuroplasticidade. Alguns estudos mais recentes vão falar que a depressão, as pessoas pensam também que a mulher deprime por causa da baixa hormonal, e que não é sobre isso. A depressão pós-parto ela tem essa base biológica própria em termos da neuroplasticidade, mas ela também, alguns achados a gente vai ter sobre alguma falha na modulação do neurotransmissor GABA, que as mulheres que apresentam essa falha no GABA, são as mulheres que deprimem no pós-parto, que nada tem a ver com progesterona ou estrógeno. A gente já falou sobre isso. Não existe tratamento possível da depressão perinatal sem psicoterapia, mas pode existir sem medicamento. Então, não quer dizer que a mulher está deprimida, necessariamente ela vai iniciar uma medicação, mas ela precisa sempre de acompanhamento psicológico, certo? Estamos de acordo em relação a isso? É claro para vocês essa questão? Um outro dado muito importante para a gente aqui, e que faz com que muitas mulheres tenham depressão pós-parto, são as mulheres que já fazem um acompanhamento medicamentoso, de psicotrópicos, antes da gravidez, e elas suspendem o uso dos remédios para engravidar. E no pós-parto isso vem à tona com tudo. Né? Então, interromper o uso do psicotrópico, na maioria das vezes, não é recomendado e é desnecessário e prejudicial para aquelas que têm transtorno mental grave. Então, a primeira coisa, quando a gente está tratando e acompanhando uma paciente que está medicalizada, né, é tentar ir atrás de um profissional que entenda da medicação nesse período e que garanta que ela não vai ficar abstinente ou que ela não vai pôr em risco o seu tratamento, já que grande parte dos remédios hoje podem ser em doses responsáveis com acompanhamento psiquiátrico especializado, elas podem ser administradas sim. A Eunice está perguntando sobre as distímicas. Pode continuar também a medicação, se estiver fazendo uso de medicamentos, isso vai ter que ser avaliado
com um profissional que tenha alguma experiência em perinatalidade, né? Porque é muito provável que a distímica, né, vá apresentar uma labilidade, uma oscilação muito maior no pós-parto, né? Então, o ideal é manter o tratamento no ciclo inteiro, mas, de repente, ajustar as medicações, tanto dosagem como os componentes, né? Trocar a medicação, mas jamais interromper por conta própria. E isso acontece com muita frequência. Os fatores de risco, eles são extremamente importantes para a gente. Os fatores de risco, eles são extremamente norteadores para a gente na clínica, porque em vez da gente ficar atrelado aos sintomas do pós-parto, que a mulher está nos relatando, ela está chorando muito, ela está deprimida, ela está muito lábil, ela está com pensamento XYZ. A gente precisa olhar também para os fatores de riscos, né? Essa mulher tem histórico de depressão? Como que essa mulher se porta nas mudanças de ciclo de vida? Essa mulher tem baixo suporte social? É uma mulher que não tem família na cidade que ela está, não tem ajuda de ninguém, ela vai passar o dia sozinho com o bebê? Ela tem histórico de abuso sexual, por exemplo, né? Então, a gente está atento a isso, é fundamental para a gente intervir na prevenção, né? O que a gente não tem muito uma cultura de prevenção na saúde mental como um todo, e a gente não tem, na saúde como um todo, na verdade, a gente não tem a habilidade da prevenção também no ciclo gravídico puerperal. Então, começou a atender uma paciente e está vendo que ela tem esses fatores de risco, vai ter que acompanhar de perto, vai ter que encaminhar para avaliação antes, né? Não esperar a coisa degringolar, né? Acho que trabalhar com prevenção é a melhor ferramenta em saúde mental perinatal, né? Então, lógico, uma paciente que não está nesse ciclo gravídico puerperal, que não está gestante, não está no pós-parto, muitas vezes intensificar o número de sessões de terapia, estar mais perto, é o suficiente. Mas uma mulher que tem esses fatores de risco, está gestante ou está puérpera, não deve esperar. Deve ir logo para avaliação psiquiátrica, por exemplo. E aí chegamos na parte da prevenção no ciclo gravídico. Qual que é a melhor forma de prevenir no ciclo gravídico? Hoje, nas evidências dos estudos, padrão ouro, a gente vai trabalhar com pré-natal psicológico, por exemplo, né? Com orientação antecipatória. Junta a gestante e antecipa algumas informações de fenômenos que elas podem vir a atravessar, desromantizando maternidade, isso é uma outra ferramenta fundamental, né, para que esse castelo de areia não se desfaça tão rapidamente e que isso não se transforme num adoecimento, né? E aí a gente vai pensar em 3 formas que as 3 autoras que eu falei para vocês nomeiam essa orientação antecipatória, né? A Maria Teresa Maldonado, ela vai falar em vacina emocional, que é sobre tentar imunizar emocionalmente as mulheres, já durante o acompanhamento delas, falando sobre a oscilação, tendo em esses estudos, sabendo sobre o processo de neuroplasticidade e falando sobre isso. A Bortoletti vai falar em psicoprofilaxia e a Alessandra Reis, que é uma doutora da UNB de Brasília, ela fala em pré-natal psicológico, né? Que são métodos de trabalho de prevenção. Então, gente, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa por enquanto. É possível prevenir a depressão perinatal com medidas simples e baratas. Psicoterapia, educação perinatal continuada, formação de rede de apoio, pré-natal psicológico, coletivização dos cuidados pré- e pós-natais, o prolongamento do acompanhamento pós-natal, o cuidado psiquiátrico contínuo para portadoras de transtornos mentais graves. O que acontece? As mulheres elas têm toda a assistência durante a gestação e no pós-parto ela não vê mais ninguém. Não tem mais doula, não tem mais fisioterapeuta, não tem mais obstetra, não tem mais ninguém abrindo porta para ela, cuidando dela. E por isso, muitas vezes, também tem um componente aí que atua num possível adoecimento. Eu trouxe para vocês uma escala
muito utilizada, não só por psicólogos, mas por qualquer profissional de saúde, e que é muito autodidata, assim, para se compreender, né? Como eu trio se uma mulher está em risco de estar em depressão pós-parto? Baixem na internet, escala de Edimburgo de depressão pós-natal. Ela é muito simples, você vai fazer as 10 perguntas, você vai marcar as respostas da paciente e vai contabilizar. Passou de 10 o número de a contabilização das respostas, ela precisa ser encaminhada para avaliação médica imediata, no caso, psiquiátrica, né? Essa é uma forma simples, barata e eficaz da gente estar triando, né, se a nossa paciente tem risco ou não de desenvolver depressão pós-parto. Isso não é fechar diagnóstico, né? Isso é triagem. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ju, tranquilo? Deixa eu ver o chat. Tranquilo. Marcela está muito bem. Essa escala está restrita à depressão pós-parto ou se enquadra para perinatal? Os dois termos, eles se aplicam sobre a mesma coisa, Marcela. Depressão perinatal é uma nova forma de falar da depressão pós-parto, né? Mas ela se aplica já desde a gestação, sim. Eu acho que é essa a tua pergunta, né? Eu, como fisioterapeuta, posso aplicar e encaminhar? Deve. Todo profissional de saúde deve usar essa escala, tá? Aqui em Curitiba ela é usada, inclusive, no Sistema Único. Não é tão grave como uma depressão maior, mas geralmente tem maior duração. Isso, a gente vai falar mais na depressão distímica. Uma classificação de um modo de depressão. Isso mesmo. Quem são nossas pacientes? Né? Então, falando um pouco, quem são as pacientes da clínica perinatal? São mulheres muito seduzidas pelo discurso do mito do amor materno, inundadas por um sentimento de culpa e de autorreprovação, com pouco ou nenhuma rede de apoio, sobrecarregadas, adoecidas, tendendo a conceber a maternidade pela via do sacrifício. Isso é muito comum, né? Se não está difícil, não está fazendo certo. Quanto mais sofrido tivesse, mais sofrido precisasse estar, né? A doença ela é signo do seu tempo, né? Esse ideal materno contemporâneo que nós temos, que concebe a maternidade pela via do sacrifício, como que a gente chegou até aqui, né? Pensando nisso, existe Tá dando para ver direitinho a imagem, Ju? Tá atrapalhando um pouquinho. Vou botar para cá. Melhorou? Tá em cima da criança, da palavra criança. Nossa, pior que não tem nada aqui, peraí. Tirei, para cá para cima. Melhorou? Melhorou. Esse é um provérbio africano, né, onde eles dizem: é preciso uma aldeia para criar uma criança. E hoje a gente não tem mais aldeias. Hoje as nossas redes elas são sociais e elas são online, virtuais. Ao longo da humanidade, as mulheres pariam, tinham seus filhos cercadas de outras mulheres, numa vila, em aldeias, com muito apoio, muito cuidado. Isso não era centrado apenas em uma mulher. Eram várias mulheres juntas, operando os cuidados. É só a gente pensar, por exemplo, na cultura indígena, né? O curumim, né, um índiozinho numa aldeia indígena, ele é cuidado por todas as índias. Não tem uma índia descabelada, desesperada, dizendo que é tudo culpa dela, como as mulheres que a gente vê no nosso consultório, né? Então, as redes e as teias sociais se perderam e as mulheres estão cada vez mais sozinhas, adoecidas e responsabilizadas como únicas cuidadoras do bebê, né? Quando o Winnicott fala não existe bebê sozinho, né? E a gente também vai fazer algumas críticas para o Winnicott como maternalista, muitas pessoas entendem como a mãe precisando ser o mundo do bebê. O que o Winnicott está falando é que o mundo do bebê é o ambiente, e o ambiente precisa ser variado, o ambiente não pode ser só uma mulher,
Porque se essa mulher sai, o bebê perde tudo, né? Então, a gente está fazendo isso muito errado. Ser tudo para alguém não é garantia de coisa alguma, senão adoecimento. O que a gente tem a ver com esgotamento de mães sobrecarregadas, né? Esse é um tema do artigo que eu publiquei num livro em coautoria com outros psicólogos perinatais do Brasil. A gente tem... O que vocês acham que a gente tem a ver com o esgotamento das mães sobrecarregadas? Alguém saberia me explicar? Tá me ouvindo? Oi, Cíntia. Meu nome é Duda, porque esse é o nome da minha mãe. Oi, Duda. De um modo geral, essa responsabilização que se tem sobre a mulher, e ainda mais sobre a mulher grávida, com precisa ser a mãe, precisa se doar por completo para esse outro, acaba sobrecarregando, né? E corrobora muito com a frase que você falou, que eu estava anotando aqui, que ser tudo para o outro não é garantia de nada, senão de adoecimento. Então, faz todo sentido. Cíntia, você quer dar um workshop pro Gael qualquer dia, assim, para ele ser assim também, igual você? Muito obrigada. Nicole, ela é filha de Cíntia. Cíntia é nossa amiga. Eu sei. Tá caia, né? A ficha. Sim, eu já tinha visto. Só estava confundindo os nomes. Mas é bem isso mesmo, né? O que a gente tem a ver com o esgotamento de mães sobrecarregadas? Absolutamente tudo. Quando a gente está num restaurante, em épocas que a gente podia frequentar restaurante, a gente vira para o lado e diz: cadê a mãe desse menino? Quando a gente reproduz frases desse jeito, quando a gente diz para uma mulher que está chorando, não chore, senão seu bebê vai sentir, ele vai nascer com ódio de você. Quando a gente reproduz frases perversas como essa, né, que tentam objetificar completamente a mulher. Né? Então, a gente tem muito a ver, e a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa estar muito atento aos discursos que a gente está reproduzindo no nosso consultório. Tá certo? Nicole, você falou em algum momento sobre o trauma, né, trazendo essa questão psicológica. Eu fiquei pensando do trauma também ginecológico que muitas mulheres passam, né? Exato. E que a fala que a gente mais ouve é que muitas enfermeiras e médicos, no momento do parto normal, natural, né, ou então, melhor dizendo, no parto vaginal, porque normal são todos, que escutam, na hora de fazer, você não chorou, você não gritou desse jeito. Então, a nossa sociedade carrega, a gente tem tudo a ver mesmo, como a gente precisa estar atento, né, a tudo isso. Se a gente pensar, Ju, você entra aí num tema muito vasto, que é da violência obstétrica, né, e do como isso vai influenciar diretamente no desfecho de um puerpério de uma mulher, de como ela vai, como que uma mulher, por exemplo, pode estar feliz se ela foi cortada no perinho dela, ela não consegue sentar para dar mamar para um filho. E se a gente não estiver atento a isso, de pegar o telefone na hora e ligar para uma enfermeira para avaliar, de alguém para fazer laser, de alguém para fazer massagem nessa mulher, né? A gente vai estar apenas enrigidificando mais e mais ainda o sofrimento materno. Quem trabalha com clínica perinatal precisa trabalhar com a clínica absolutamente ampliada, com uma lista imensa de profissionais de referência, fazer encaminhamentos imediatos, né? De estar oferecendo um tipo de suporte e cuidado muito presente, né? Saindo da caixinha de eu estou aqui te ouvindo, fale mais sobre a sua mãe. Não dá mais para trabalhar dessa forma, de modo algum, com essa clínica. Né? Por exemplo, fala no chat legal. O que tem no chat? Perdão, atrapalhar. Carol, do momento que ficamos grávidas, parece que deixamos de ser alguém, somos apenas uma mulher grávida. Era sobre isso que eu ia falar, Carol. Veja só. Fechem os olhos de vocês e façam um exercício comigo. Quando vocês pensam na maior referência de mãe que vocês conhecem na história da humanidade, quem vem em mente para vocês? Me contem. Acho que é a ideia de Maria, mãe de Jesus, né? Uma coisa bem católica, cristã. Exatamente. Quem foi Maria, minha gente? Maria engravidou virgem. Então, uma grávida não tem sexualidade, uma grávida ela não tem voz ativa nesse sentido, ela tem apenas que santificar esse momento, né?
E a gente poder ampliar o nosso olhar para o quanto o nosso imaginário coletivo está completamente embebido por isso, é a gente atuar mudando cultura. Né? A gente tem uma função muito política na nossa atuação, que é uma mudança cultural, para ontem. Né? Vamos ver mais o chat. Maria, mãe de Jesus, resiliente, amorosa, sofredora, não namora. Exatamente. Né? É muito importante. Quando a gente pensa em mulher também, a gente vai pensar em Eva, né? A primeira mulher. Quando, na verdade, a primeira mulher foi Lilith, e ela foi expulsa. Porque ela, sim, demonstrava sexualidade. Então, isso é mitologia, né? E é muito importante a gente estar atento a esses movimentos e como isso está enraizado nas mulheres que chegam para nós e estão crentes de que elas são péssimas mães. Porque elas não querem ser 24 horas mães, por exemplo. Porque elas estão cansadas. Né? Então, falar sobre burnout materno é muito importante também. Deixa eu tirar aqui. Suicídio materno é um tema super espinhento, mas a gente precisa muito falar sobre isso antes que a gente termine hoje. Né? O suicídio materno, ele é o suicídio que é cometido durante a gravidez até os 12 meses do bebê. Para vocês terem ideia, a gente não tem números no Brasil sobre suicídio materno, porque quando tem um atestado de óbito no Brasil, não há o inquérito se a mulher era mãe ou não, ou se era mãe de um bebê até 12 meses. Né? Mas a realidade da clínica é muito mais severa. A gente não tem os números concretos no Brasil, mas a gente já vai falar dos estudos em outros países. O pico de incidência de suicídio materno é de 9 a 12 meses, tá? E que é justamente o momento em que a mulher está mais invisibilizada, não tem mais profissionais cuidando o tempo inteiro, não tem mais doula, consultora de amamentação, e bererê, que existe tudo durante a gestação. Então, a mulher está extremamente desamparada e sobrecarregada há 9 meses, há 1 ano. Né? Então, esse estudo de 2018, ele vai fazer uma analogia brutal, mas que eu acho que a gente tem que ir por aí mesmo. A gente precisa chocar, e são dados reais. Um dos maiores medos dos médicos, dos obstetras, é a morte por hemorragia materna no parto. Né? Então, faz-se de tudo para garantir que o parto seja excelente para a mulher não morrer de hemorragia. 1,92 mulheres morrem a cada 100 mil por hemorragia. De suicídio materno, 2,30 para cada 100 mil. Ou seja, é superior. Tem se morrido, isso é dos Estados Unidos, tem se morrido mais, esse estudo, tem se morrido mais por suicídio materno do que por hemorragia pós-parto. Esse dado é muito chocante, né? E o burnout materno, o esgotamento mental, ele se relaciona completamente com a depressão, com o suicídio e com o infanticídio, né? Um dos fatores de risco para o suicídio materno é justamente a interrupção do tratamento farmacológico. Né? As mulheres têm muito a crença de que eu tenho que parar de tomar todos os remédios para poder gestar e parir, quando isso precisa ser muito avaliado no caso a caso. Eu gosto muito dessa frase onde a Vera fala: o desamparo das mães é maior que o desamparo dos bebês, porque elas estão lá para eles, enquanto não há ninguém por elas. Essa, infelizmente, é a realidade da clínica perinatal. Deixa eu ver o chat aqui. Infelizmente, muita gente ainda não percebe o quanto a mulher muda após gerar outra vida, a vida pessoal e emocional. Ainda muitas pessoas julgam certas decisões e atos que as mães passam a ter. Tanto que muitas pessoas acabam se afastando dessa mãe e elas acabam se culpando mais ainda pelas coisas, achando que sempre o problema é com a mãe, com a pessoa. Então, a pessoa ainda julga, a sociedade ainda julga e afeta bastante as mães. É exatamente isso. Irlane, você entendeu tudo. Então, gente, qual que é o nosso papel enquanto profissionais de saúde? De que modo vocês acham que a gente pode contribuir reforçando? Que modo vocês acham que vocês podem até hoje ter contribuído reforçando essa romantização? Quantas teorias a gente já estudou que dizem que a dia de mãe e bebê, que a mãe é completamente o mundo do bebê, e que o bebê é uma esponja, e de que a mãe tem que estar completamente devotada. Quantas vezes a gente reproduz isso, porque a gente aprendeu isso na faculdade? Eu acredito que imensas vezes. Né? De que forma a nossa clínica está atravessada pelo mito do amor materno?
como a nossa prática pode atuar reforçando ou desconstruindo essas práticas, essas crenças, né? Como a gente conversou agora há pouco. A gente tem uma função social, política, que é mudar paradigmas, mudar cultura e promover saúde mental enquanto prevenção. Isso passa por aí, gente. Não dá para ficar no me fale mais sobre a sua mãe. E para finalizar, essa frase do Guimarães Rosa, que eu acho que define muito o encanto que eu, né, tenho por esse trabalho. Agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Aqui estão meus contatos, quem quiser futuramente me fazer uma visita, adorarei. Me tragam, por favor, um bolo de rolo. Vamos conversar um pouquinho. Acho que é isso, gente. Muita coisa, né? Maravilhoso. Quero printar tudo, colar nas paredes do consultório, entregar, panfletar e falar, procure, Nicole. Gente, a reunião científica, acho que ficou claro para todo mundo, é uma coisa que acontece, né, praticamente no consultório. E desde que Nicole me apresentou, e ela foi uma das pessoas responsáveis por eu entender o puerpério e perceber o quanto esse tema é importante, é um tema político, que a gente precisa, de fato, né, mudar o nosso olhar para acolher e não reproduzir, né, esse fardo que a sociedade coloca nas costas das mães, enquanto pessoas, enquanto profissionais, principalmente, né, diante da nossa responsabilidade social, foi acompanhando Nicole e Isadora também, uma colega amiga que está aqui também presente, na maternidade. Foi a primeira vez que eu escutei esse termo puerpério. E já tem alguns anos que nós nos formamos. Então, naquele momento, eu falei, peraí, eu tenho que, né, convidar a Nicole para vir para a nossa reunião. A gente já tinha combinado várias vezes, esse Ana Laços. E quando surgiu tudo isso e a gente resolveu abrir nossas reuniões científicas, no momento da pandemia, em que o sofrimento materno está agudíssimo, falei, não tem outra pessoa, tem que ser Nicole para falar sobre isso. Então, assim, uma sexta-feira à noite, assim, que é real, viu? É o horário que a Laço se encontra, tanto para as nossas reuniões de supervisão e clínica, quanto para nossas reuniões científicas, e porque, claro, era o horário que a Nicole também podia. Então, muito feliz de ver a participação de vocês aqui. Foi uma noite maravilhosa. Quero abrir, né, para vocês poderem falar. E eu quero, só para poder ser a primeira de roda, incentivar a fala, que todo mundo abra as câmeras, de poder conversar e trocar. Fiquei pensando, você falou sobre a comunidade, né, sobre a aldeia, importantíssimo. Então, no teu pré-natal, Nicole, falando do teu trabalho mesmo, você abre para os pais, para as famílias, porque alguém precisa olhar essa mãe. Alguém precisa estar. Quando Carol fez um comentário maravilhoso, né? Quando você começa, a barriguinha começa a crescer, os olhos só se voltam para a barriga, depois para o bebê, dane-se a mãe, né? Então, alguém precisa estar, quando é natural, um bebê precisa desses olhares, mas a família, né? Alguém precisa ser responsável por quem gesta também, por quem também vai iniciar o cuidado. E aí, como é que você trabalha, né? A aldeia entra na tua clínica, Nicole? Absolutamente, Ju. Eu atendo. Existem 2 formatos de pré-natal psicológico que eu trabalho, né? O pré-natal psicológico grupal, que é a tribo de gestantes, que a gente faz, sei lá, 5 encontros, um em cada semana, 5 encontros seguidos, e eu incluo em alguns encontros a presença voltada para o papel do pai, para a responsabilização do homem, para discutir questão do patriarcado, para discutir questões ligadas à desconstrução da paternidade nos moldes, né, que a gente está habituado. Existem encontros que eu chamo profissionais, ou seja, eu chamo uma doula para falar sobre parto, eu chamo uma fisioterapeuta para falar sobre a biomecânica do parto, e existe também a perspectiva de chamar as avós, porque também é bem conflitante esse choque geracional entre o desejo dessa gestante e o que se espera na família. Então, a gente também faz esse tipo de encontro, tanto grupalmente, tanto individual. Eu recebo só o casal no consultório, e aí pode fazer parte o filho, pode fazer parte uma avó, isso tudo é do caso a caso. E isso na clínica posterior também.
né? Eu estou muito habituada, por exemplo, a minha paciente pariu, na semana seguinte ela vem, ela, o bebê e o pai para o consultório. Né? E isso na pandemia tem acontecido com frequência, né? Vocês estão vendo, eu estou no meu consultório. Esse é um consultório que eu não tenho condições de manter completamente online, porque tem casos de bebê que acabou de nascer, de uma mulher que está em risco eminente de depressão, que está em risco eminente de suicídio, e eu vou ter que intervir presencialmente, ou eu vou ter que ir em maternidade, ou eu vou acompanhar parto, e isso acontece. Né? Então, não dá para ser o setting habitual. E eu adoro, aqui no consultório eu tenho tapete para bebê, eu tenho trocador, eu tenho brinquedo, embora eu não seja psicóloga infantil, mas eu atuo na clínica mãe-bebê o tempo inteiro, enquanto prevenção. Né? Alguém tem alguma questão, quer fazer alguma pontuação complementar às falas de hoje? Né? Eu tentei resumir um pouco a conversa para tentar, por causa do tempo, mas eu não me vi retirando tanto conteúdo. Tem uma linha que precisava se fechar, sabe? Senão ia se perder muita coisa. Licença, Nicole. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, Marcela. Beijo para o pessoal da Laços, todos. Conheço alguns, né? Um prazer estar com vocês hoje aqui. Nicole, assim, minha pergunta fica assim, diante de um quadro que a gente vê tanto sofrimento psíquico, tanto sofrimento físico, como encorajar essas mulheres a entrar nesse mundo na maternidade que desejam, né? As mulheres que desejam entrar, sabendo que, ao mesmo tempo, a gente não vai fantasiar essa gestação e esse puerpério no fantástico, né? mundo, né? Naquele mundo cor-de-rosa, mas, ao mesmo tempo, trazer essa realidade, né? De forma mais amena, porque o que eu vejo, pelo menos na minha experiência enquanto mulher, muita, como é que eu posso dizer, muitas pedras, né? Assim, as mães que eu converso, assim, cuidado, viu? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Então, fica já aquela carga, né, da dificuldade do gestar e acaba atrapalhando um pouco esse desejo e essa vontade, né, de entrar nesse mundo. A gente não pode ser também instrumento de castração de sonhos, né? A gente não vai poder fazer isso. Acho que não romantizar, trazer questões que destruam realmente a romantização, né? Não é sinônimo de jogar pedra. Né? É tipo assim, não é bem um trabalho voltado, eu vou falar todas as verdades que você nunca ouviu na sua vida. Pelo contrário, é trazer conhecimento científico, trazer profissionais, né, para entender, olha, você vai sentir dor, mas aqui tem uma doula, vamos falar sobre métodos não farmacológicos de alívio de dor? Vamos. Então, vamos lá, uma roda com mulheres falando sobre isso. Isso que você percebe também, Marcela, é um movimento muito contemporâneo de mulheres que descobriram que têm voz. Entende? Foram muitas gerações. Acho que essa, inclusive, é uma geração a que faz a ruptura. Então, foram muitas gerações silenciadas para, então, essa geração conseguir falar e precisar falar. Né? Então, compreender isso como... A gente falou um pouco sobre ambivalência, né? Sobre o amor e o contraste do amor estar o tempo inteiro presente, isso também no desejo materno. Né? Mas eu acho que é preciso não ceifar os sonhos e o desejo, jamais. Mas a gente também não precisa florear tanto, né? Por exemplo, é muito comum em alguns campos dizerem o bebê nasceu e virarem para a mulher e dizerem uma boa lua de leite. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque não tem nem lua, porque a mulher não dorme, muitas vezes. Né? A mulher vai ficar com uma ideia de que ela vai ficar com o bebê ao seio, tocando Mozart no final, quando, na verdade, não é disso que se trata. É um bom momento para vocês, né? Meus parabéns, que fulaninho seja muito feliz, estou aqui se você precisar, se disponibilizar. Né? Mas a gente reproduzir falas que só vão maquiando é complexo. Né? É complexo. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
diante do que vocês trouxeram, que acho que está nessa transição, né, da ponte, das mulheres muito silenciadas agora podem falar, mas também por não terem tido, né, acho o apoio devido, vou falar só uma palavra um pouco difícil, mas como se vingasse, né, tem que falar para botar para fora, mas assim, agora é você, né, agora te espera. Eu acho que na tua pergunta, Marcelo, o que nos cabe é o apoio. As pedras existem, é real, então a gente não pode nem florear e não pode também crucificar, né? Se colocar como uma coisa terrível para assustar, enfim, para antecipar sofrimento. Às vezes eu vejo isso. Então, o que nos resta? Eu acho que o apoio, né? Existem as pedras, mas tem o que fazer para superá-las, né? E aí que está a necessidade de que isso possa ser difundido, porque muitas dessas mulheres ainda não sabem, né, que o sofrimento que elas tiveram na agudez, da forma como foi, poderia ter sido amparado, poderia ter sido muitas vezes evitado, poderia ser, eu não sei, cuidado, né? Não poderia não ter sido a forma como foi, porque a dificuldade sim faz parte, o sofrimento a gente precisa entender que é uma construção individual, né? Não é, não vai ser igual para todo mundo. Por isso que quando também sobre a gestação, eu não trouxe o primeiro trimestre, tarará, tarará, segundo trimestre, tarará, tarará, do ponto de vista psicológico, porque isso vai se dar em cada subjetividade de uma forma, a gente não vai entender como um corpo apenas, né? E esse recorte dessa conversa de hoje, ele é um recorte pensando em prevenção de adoecimento e saúde mental. O que se passa no setting, o que se passa no encontro com gestantes, que é lendo textos sobre maternidade, muitas vezes, poemas, vídeos, é muito da ordem do afeto, é muito da ordem de... Eu já tive paciente chegando aqui fazendo teste de gravidez no banheiro do que do consultório. Entendeu? E isso é muito vivido e partilhado com muita alegria e com muito acolhimento e com muita presença, né? Acontece muito de cada bebê que chega e de ser incrível e de ter muito afeto e laço, inclusive, com o espaço, com a terapeuta e tudo isso. Mas ter a escuta afinada para saber identificar isso que pode estar indo para um adoecimento é fundamental. E a gente só consegue afinar a escuta desconstruindo a romantização. Um exemplo muito bom que uma vez eu ouvi lá no Instituto Gerais, em São Paulo, foi o seguinte: se a gente não aprofunda a nossa escuta nos fenômenos que a gente estuda, a gente fica surdo. Isso é o caso, por exemplo, das questões raciais. Se eu chego no consultório, um paciente meu negro diz que ele anda na rua e ele tem a impressão de que as pessoas todas estão olhando para ele, estão perseguindo ele, vocês vão dizer que ele é esquizofrênico? Ou que ele é negro? Se você tiver uma leitura sobre a clínica do negro e da constituição subjetiva do negro. Isso é fundamental para a gente compreender, né? A gente não pode ficar no raso achando que toda subjetividade se constitui da mesma forma. Não dá mais. Não dá. Eu gosto de bater papo, viu? Se me deixar, a gente fica até amanhã. Abre um vinho, já começa nos queijinhos e vamos embora. Mas assim, Nicole, eu agora me deu até um insight, né, de pensar que a clínica com criança, quando você diz uma atendo, né, clínica infantil, ela começa na clínica perinatal, né, e parental. E tem tudo a ver, né, assim, como cuidar de mães, né, das futuras mães, pode facilitar muito o trabalho da clínica infantil. Vamos conversar. Psicóloga infantil que você e eu, psicóloga perinatal. Teu áudio, não sei se para todo mundo, mas o teu áudio agora ficou robotizado. Ficou para você também? Ou não? Tá, continua. Ficou robotizado? Nossa, acho que eu vou ter que sair. Agora melhorou. Melhorou? Fala aí pra gente ver. Melhorou. Vamos dialogar aqui, né? Piorou. Oi. Tá ruim ainda? Vou sair e voltar. Será que me aceita? Só um minuto. Eu achei fantástica a fala que ela falou, porque tem tudo a ver com o que eu vejo na clínica, né, infantil, das mães reproduzirem essa fala assim, de que você é tudo para mim. Depois eu complemento, deixa eu Nicole.
Cadê você? Tá me ouvindo? Tá ótimo agora. E aí, a gente conversando, por exemplo, uma leitura muito comum, me corrija se eu estiver enganada, na clínica infantil, é de responsabilizar os pais pelo sintoma da criança, né? Se a gente entende que esses pais não tiveram nenhum suporte, nenhuma rede, né? E que esse tecido social também deixou a Deus dará essa família um completo desamparo, como que eu posso reproduzir também esse olhar sobre essa criança? E não acolher essa família? E não, por exemplo, fazer uma triagem se essa mulher, por exemplo, teve depressão pós-parto, se ela sofre violência doméstica, né? De entender, como é que foi normalmente uma anamnese, como é que foi essa gravidez? Foi desejada? E acaba aí, o olhar para a gestante e para a mãe, né? Muitas vezes. Então, acho bem importante essa visão mais ampla. Sem dúvida, a Nicole acabou de traduzir o que é a visão do sistema. Lembra quando eu falei lá no início, para quem chegou, né, desde o início, né, de você poder ver todo o entorno. Então, quando a gente recebe, né, na Laços, as famílias, muitas vezes acabam ficando a família toda para terapia. E a gente tem reuniões de família que são lindas, que aí tá a criança lá com 5, às vezes 9, né, os pais, os avós, às vezes, né, tem reunião que tem 5 integrantes, 5 psicólogos e uma supervisora. Então, esse é o trabalho integrativo necessário, gente. Sim. Porque a gente precisa quebrar esses paradigmas na clínica, na vida, em todos os lugares, né? E aí, só para fechar o que eu queria comentar, Nicole, quando você fala assim, ninguém é tudo, para mim, ninguém deve ser, né, adoecedor, da perspectiva da criança, né? Porque essa fala é impressionante como chega na clínica infantil. Eu vou compartilhar um caso agora, né? Recentemente, são vários, mas é só para o mais recente. Os pais se separaram e a criança muito agoniada quando ia com o pai se divertir. Ela não ficava em paz, porque ela ficava preocupada se a mãe também estava se divertindo. Dava uma culpa imensa. E aí a gente foi, né, cascavelhando, acolhendo, entendendo de onde vinha essa culpa, e tinha essa fala, né, que a criança era tudo para a mãe. Então, logo se a criança é tudo para a mãe, essa criança sai da vida da mãe, tem momentos que ela não vai estar com a mãe. Não sobra nada. Né? Então, a criança pensa assim, minha mãe caiu no vazio, não tem nada para minha mãe. Olha que responsabilidade, né? A gente acha que é uma frase amorosa, mas é uma frase muito complexa, né? Porque de um lado e do outro tem aí sofrimento. Absolutamente. Mas é isso. E essa frase se reproduz absolutamente no imaginário das mulheres que entendem a maternidade por essa via. Eu preciso ser tudo para o meu bebê. Só que aí, na ausência delas, o bebê cai no vazio. A gente precisa trazer mais variedade, uma paleta de variedade. E o sofrimento das mães que não conseguem ser tudo, né? Só que, na verdade, é um sinal de saúde não ser tudo, e elas ficam sofrendo porque não conseguem ser tudo e ficam nesse looping eterno. Ad eterno. Isso mesmo. Outra coisa que eu fiquei pensando nessa questão de como falar de puerpério, né? Que é uma discussão antiga também, já nossa, de como falta psicólogas e psicólogos nos grupos de parto. E não é à toa que hoje tem grupos de pré-natal psicológico. E aí, que diferença faria? Passa-se 9 meses fazendo uma preparação para um parto, que no máximo pode durar 3 dias. E aí pode falar o que é que você quer no puerpério, como é que vai ser, mas o quanto se poderia falar muito mais sobre isso. E aí, pensando naquela pergunta sobre colocar as pedras, né? Esse seria um lugar de ser didático, de poder falar sobre o puerpério. Inclusive, já se fala, né, nesses encontros, já se fala de plano de pós-parto. E esse é exatamente o lugar onde você pode construir, de dizer, não, ó, tem minha mãe que pode fazer os almoços, deixar os congelados.
E aí você vai entendendo que no puerpério a coisa vai ficar um pouco caótica e você vai precisar acionar a rede e você vai precisar deixar isso mais ou menos pré-programado, porque quando chegar na hora, não vai dar para deixar para organizar depois. Então, se você deixa isso organizado antes, vai dando mais ou menos a ideia. Mas uma coisa que eu também já observei na prática é que, por mais que a gente prepare, você escuta assim, ninguém me avisou. É porque é um susto muito grande, porque é um baque muito grande, né? E aí envolve todas essas oscilações que é própria do momento. Então, é como se também não adiantasse falar, porque é uma experiência única. Então, deixa surgir, deixa acontecer, porque vai acontecer. E, ao mesmo tempo, acho que vai muito de encontro com a fala da Marcela, acho que Marcela, né? Sobre as pedras e tudo. Lembra do fenômeno da regressão, que a gente estava pensando na gestação? Existe também esses mecanismos de defesa que estão a serviço de algo, né? E de uma regressão, de uma infantilidade também, né? De precisar regredir e não encarar o depois. É muito comum um gestante dizer, mas eu não quero saber, deixa que depois eu lido, eu não quero saber. Ótimo, ótimo. Esse tipo de intervenção, ela não acontece normalmente no setting de terapia, isso acontece nos grupos, nos grupos de pré-natal psicológico, nos grupos de interdisciplinares com outros profissionais, né? Isso é tudo muito balizado, não é sente aqui no meu consultório, eu vou lhe contar tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? No trabalho com previsão, com bola de cristal. Então, isso normalmente é feito coletivamente, né? Até para ser uma forma de que, por via do tecido do grupo, se assimile melhor as informações. Mas a fala de Isadora me lembra muito a fala de colegas que trabalham com crianças e que, quando as crianças crescem, né, começam a dizer assim, não estou entendendo nada. Assim, atendeu 10 anos criança, e quando vira mãe, entram numa angústia. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, paralelo à mãe que leu todos os livros, que fez talvez até o pré-natal, e na hora que o bicho pegou do puerpério vai dizer, poxa, mas ninguém me avisou. E ninguém vai conseguir avisar tudo. E tudo bem, isso faz parte também, né? Porque é a vivência, o fenômeno, né? É o fenômeno, é o fenômeno. E é isso que entra no caos que eu contei, né? Eu conversando com a minha mãe e olhando para ela com um olhar estarrecido de é isso que tu passou a vida inteira falando que ia acontecer, que um dia eu ia entender. Eu acabei de entender, só que eu entendi em 3 dias. Não vou dar conta de entender tudo, de uma vida inteira. O meu olho assim para ela, era isso então, agora eu entendi. E que bom que o fenômeno ele se apresenta dentro do seu tempo, em cada subjetividade de um modo, né? Exato. Maravilhoso, gente. Muito bom estar com vocês. Né? Quero mais já vamos marcar a segunda edição. Vamos nessa. Gente, eu acho que agora fica muito evidente, mais do que tudo que eu já falei até aqui, o que a gente já postou no Instagram, sobre democratizar as informações sobre saúde mental, do ato político de falar sobre isso, né? Quanto a gente precisa quebrar paradigmas, poder ilustrar a nossa visão, né? Poder mudar o nosso vocabulário, o nosso discurso, dentro da clínica, fora dela, em todos os espaços. Então, poder partilhar desse momento com vocês, né, de aprender tanto e poder ficar mais atenta, né, à forma como a gente enxerga, quando a gente escuta, como a gente fala, né, é uma alegria, né, e uma responsabilidade que a Clínica Laços hoje assume. Vamos partilhar, expandir, ser veículos dessas informações, né? Então, assim, honradíssima. Nicole, como eu disse, né? Eu vou colar das paredes. Quero muito, assim, falo brincando, mas é com grande verdade da minha admiração, da nossa admiração, né? Lorena está falando já que é a segunda edição. Muito obrigada,
imensamente, né, pela riqueza. No começo, Isadora comentou comigo no WhatsApp, né, nossa, Nicole fala tão bem. Eu falei, meu Deus, e ainda mais fala com elegância, né, porque não é simples assim, você apresentar tamanha teoria e falar tão bem ainda com os slides Eu fiquei belíssimos. impressionada. Eu tava aqui impressionada, dizendo, meu Deus, só virei uma fã. De verdade. Muito Gente, entendam uma coisa, depois que você colocou o ser humaninho no mundo e esse ser humaninho sobreviveu quase 3 anos, deu tudo certo, não tem mais nenhum desafio que não, entendeu? Você consegue fazer qualquer coisa. É muito Tudo é bonita a fichinha. forma que você fala, assim, é muito acolhedora mesmo, assim. Acho que, não sei, me tocou profundamente, assim, foi linda, foi lindo. Eu gosto muito de pensar, eu queria dizer para vocês, quem tiver interesse, quiser deixar o e-mail, eu tenho 3 materiais que eu posso compartilhar, que são de minha autoria, tá? Um é um plano de pós-parto. Eu envio para todas as minhas pacientes que estão grávidas e que querem informações e planejar psicologicamente, sistemicamente, como que vai ser o seu pós-parto, né? Então, eu tenho um e-book, que é um plano de pós-parto, isso vocês podem utilizar com as pacientes de vocês e as famílias. É um material gratuito. Eu possuo um e-book chamado Mãendemia, que foi um e-book que eu construí junto com as minhas pacientes durante a pandemia, pacientes do meu grupo terapêutico. Para finalizar o ano de 2020, a gente escreveu um livro juntas, com crônicas sobre tornar-se mãe durante a pandemia. É um livro muito bacana também, gratuito, eu posso enviar por e-mail. E eu tenho também o capítulo do meu livro sobre burnout materno, né, que são gratuito também, eu posso enviar para vocês. Então, exclusivamente para quem está aqui hoje, desejar, coloque os e-mails, né, aqui, eu envio para a Júlia, para Laços, que a Laços compartilha com vocês esses materiais. Eu acho que pode ser de muita utilidade de trabalhar na clínica, né? Mas eu gosto de agradecer, se eu tivesse alguém para agradecer, seria uma pessoinha chamada Gael, né? Porque eles vêm ao mundo, eles são imensos professores. Ele me botou um espelho maravilhoso de frente para mim nessa experiência e com ele eu me reinventei dentro da clínica. Então, essa destreza que vocês estão falando aí é muito suor, né? E lágrimas também, bastante, nessa relação com ele. Muito obrigada a todas vocês. Me emociono em poder estar aqui. Espero que esse encontro aconteça presencialmente em breve, né? Com muito carinho, muito abraço, muito bolo de rolo. Não faltará. Né? Querendo vir a Curitiba pegar um friozinho também, né? Serão todas muito bem-vindas. Obrigada, Ni. Tchau, Nicole. Obrigada. Vamos só um minutinho, abrir as câmeras de todo mundo para a gente poder tirar uma foto e guardar desse momento. Vamos. Quem se sentir bem, poder abrir, a gente agradece, porque é um marco e eu não queria deixar de registrar. Mito, pode dar aí um print. Gente, sigam Nicole, viu? Porque o que ela falou que ela compartilha o tempo todo é @acolhedoramente. E sigam também a Clínica Laços, que hoje é só o começo. Todo mundo Sorriso. Meu Deus. Oi. Gente, muito obrigada, que vocês tenham um bom final de semana em segurança, né? Bom descanso para todas. Qualquer outras dúvidas que tenham, podem entrar em contato. Estou à disposição de todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Isso, pessoal. Um abraço afetivo em todos vocês, todas vocês. Cheiro grande, como a gente fala aqui em Pernambuco. Um cheiro. Fiquem ligados no Instagram. Isso aí. Cheiro. Tchau. Tchau, tchau. Como que eu faço aqui para o negócio gravar? O que eu faço? Aperta parar de gravar. Eu acho que se tu fechar a reunião, acabar Vai cair, né? a reunião. Não, eu acho que não. Acho que ele vai processar. Não? É? Então, beleza. Um cheiro para vocês. Qualquer coisa, fala comigo. Tá certo. Miga, Cíntia, Duda.
Adorei a presença de vocês, Zoraide, Vânia. Ia dizer que foi muito importante, porque, por exemplo, eu estou no 5º período e eu falei sobre depressão pós-parto e tal. A gente até viu um filme, O Estranho em Mim, mas que eu não vi com tamanha profundidade, né? Então, assim, é muito importante, muito importante. Oh, Duda, sem dúvida. Como eu queria ter tido uma aula com Nicole na época que eu estava no 5º período. É isso, eu fui aprender quando Gael, né? Agora até me emocionei quando ela falou de Gael, quase que chorar. Porque foi de fato, quando ela engravidou, que isso surgiu para mim, como modificou com as minhas grávidas também, né? Que não é um campo que eu mergulho total, mas uma hora ou outra as pessoas engravidam, chegam até a clínica, e como a gente precisa ter, né? A escuta diferenciada. Amiga, a Duda viu, é só orgulho. É um orgulho que chega da filha para a mãe, da mãe para a filha. Mas muito obrigada pelo prestígio, viu, de estarem aqui segurando a minha mão nesse dia especial. Então vamos lá. Beijo em vocês. Até breve.